Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos praticamente continuar o assunto que foi abordado no vídeo anterior sobre o React, mas mais baseado em cima de uma pergunta que um inscrito fez, o David J. Barros. Ele comentou em cima de uma indagação que um outro inscrito fez durante o chat do vídeo anterior. O tema desse vídeo será: por que Deus não cura amputados? Mas o David J. Barros, ele disse assim, a pergunta dele: Rodrigo, eu tenho uma pergunta a te fazer. Como você pode explicar as centenas de muletas e cadeiras de roda que ficam expostas nas paredes da igreja sede da Deus é Amor em São Paulo? Essa pergunta é porque meu pai se converteu na igreja Deus é Amor e ficou lá uns 5 anos. E eu frequentava a igreja de vez em quando e via essas muletas e cadeira numa espécie de mural que tinha dentro da igreja. Não são porventura de fiéis que se curaram de suas paralisias? Use seu conhecimento e explica para nós aí, porque o Alexandre disse que por 25 anos nunca viu um milagre também. Ele era da igreja Deus é Amor. Manda bala aí, meu brother. Boa. Eu também fui da igreja Deus é Amor por uns 3 anos, antes de passar para as Assembleias de Deus, e eu vi também, eu frequentava muito a sede para as vigílias, e sempre, geralmente aos cultos de domingo, que eram os cultos mais movimentados, inclusive era o falecido Davi Miranda presidia os cultos de domingo, onde de vez em quando você via alguns movimentos de pessoas se levantarem de cadeira de roda, pessoas largar as muletas e sair andando. Isso acontecia geralmente algumas vezes aos domingos, mas vamos tentar explicar o porquê que isso acontecia às vezes e talvez dar uma explicação por que no mural a igreja colocava no mural dela algumas cadeiras de rodas e até mesmo muletas. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que algumas das doenças não são tipicamente orgânicas, mas para a maioria das pessoas, como o tema é, porque Deus não cura amputados. Eu preciso ler alguns trechos bíblicos para a gente talvez entender algumas situações que as pessoas falam assim, não, mas é milagre, não é milagre, é só com o poder da oração, tem que ter fé, tem que ter convicção. Bom, para o crente é óbvio que as orações têm que ser respondidas. Conforme Mateus 7, que diz, peça e será dado, procura e acharás, bate e será aberto. Ele fala assim, se uma pessoa mal sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais a vocês, o Pai Celestial não dará boas coisas ao que lhe pedir. Em Mateus 17 também Jesus fala assim, pois, em verdade vos digo que se tiver fé, como um grão de mostarda, dirá essa montanha, mova-se daqui para lá e ela se moverá e nada será impossível para você. Aí ele continua lá em Mateus 21 e fala assim, olha, vos digo que aquele que tiver fé e não duvidar, você pode fazer o que foi feito à figueira, porque a lei está falando sobre quando ele amaldiçoou a figueira secou na hora, ele fala assim, se você tiver fé e não duvidar, você pode fazer com que seja feito igual foi feito na figueira. Mas também pode dizer, essa montanha vá daqui e jogue-se no mar e será feito. Se você acreditar, receberá tudo que pedirdes em oração. Aqui ele fala um critério para que a oração seja respondida. É acreditar e não duvidar. Aí depois ele reitera em Marcos 11:24, ele diz assim, portanto eu vos digo a vocês, tudo o que pedis em oração, acredite que você recebeu e será seu. Aí lá em João, no capítulo 14, no verso 12 a 14, Jesus diz assim, em verdade vos digo que tudo que crê, aquele que crê em mim,
também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí lá em Mateus 18, 19, Jesus fala de novo. Mais uma vez eu digo que, se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está no céu, pois onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio. Então, destacando todos esses versículos aqui, nós podemos falar sobre o poder o suposto poder da oração, que ele não fala que isso aqui está restrito ao primeiro século, como algumas igrejas tradicionais falam. Não, os milagres, as curas estavam restritas ao primeiro século. Ou como a Igreja Católica defende, ou algumas linhas do cristianismo falam, não, era só até mesmo a época dos apóstolos. Após os apóstolos, não acontece mais. Aí no meio do protestantismo, alguns falam, não, eu não tenho fé para exercer essa atividade. Ou alguns usam o argumento das cartas paulinas, que fala que alguns foram escolhidos com os dons de curar, outros foram escolhidos com os dons de profetizar, ou seja, não é algo para todos. Aí, na atualidade, nós vemos algumas igrejas neopentecostais, como a Igreja Deus e Amor, a Igreja do R.R. Soares, a Igreja Universal, a Igreja do Valdomiro, e entre outras igrejas, realizando umas pseudocuras, fazendo com que as pessoas sintam-se bem, achando que foram curadas e tudo mais. Baseado numa questão de expectativa. Porquanto nessas igrejas neopentecostais é criada uma expectativa muito elevada a respeito de curas. Ou seja, uma pessoa ela traz um testemunho, um possível testemunho que aconteceu alguma coisa, e isso faz com que crie mais confiança e mais expectativa na mente de outras pessoas, a qual virão se converter nessa denominação e possivelmente elas sentirão alguma coisa diferente. Mas a grande questão, por exemplo, desse mural que existe na Igreja Deus e Amor, uma das possibilidades é que aquele mural faz com que crie-se, vamos dizer assim, mais expectativa, que dentro da cristandade chamaria de fé. Criaria mais fé que algo acontece de diferente naquela igreja. Ou seja, a pessoa vem com o coração aberto para algo acontecer. Principalmente uma pessoa que está passando por uma dificuldade de doença. Agora vamos entender como se explica a situação de, por exemplo, você estar na igreja e ver uma pessoa que estava paralisada se levantar, por exemplo, de uma cadeira, uma pessoa que estava andando com a ajuda de muletas poder andar. Eu acho que eu já contei isso em outros vídeos passados, mas eu vou ter que falar nesse aqui que é específico. Em uma das missões a qual eu estava lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, em um dos hospitais, a qual eu e mais uma colega da igreja, a gente sempre ia nos hospitais, e houve uma situação no hospital onde havia um menino que ele estava completamente paralisado, A gente geralmente entrava nos quartos e lia uma palavra, fazia uma oração, e aquela situação me chamou a atenção porquanto todas as vezes que eu orava dentro da igreja, nas pessoas, eu já perguntava, e a dor? Cadê a dor? E as pessoas, não, a dor sumiu, tal. E faz um movimento que você não podia fazer, e isso fez com que eu acreditasse de fato que aquilo era algo de Deus. Então, naquele momento que eu vi aquele rapaz, aquele menino, que não, para mim, ele era, vamos dizer assim, alguém a qual Deus iria fazer algo para que a sua família se convertesse. E aquele menino estava paralisado, completamente paralisado. Eu cheguei para ele e falei assim, você não consegue mexer nada? E a família dele estava do lado e falou, não consigo mexer nada. Nem o dedo, nada. Porque ele estava com muitas dores e totalmente entrevado.
sentindo muitas dores. E eu falei, você acredita que Jesus cura? E depois que eu tinha falado uma palavra, depois que a gente tinha cantado os hinos, ele falou, eu acredito. Eu falei, fecha os olhos, e fiz aquela oração padrão que eu sempre fazia. E depois ali de 1 minuto de oração, eu olhei para ele e falei assim, move o dedo do pé. Ele moveu o dedo do pé e moveu as mãos. Aí eu falei, você podia fazer isso? Ele, não podia fazer. Então você consegue levantar da cama? Ele levantou da cama. Eu falei, cadê as dores? Ele falou, não tem dor nenhuma, sumiu. A família dele começou a chorar. Aí eles ali aceitaram, né, a Jesus. Eles eram católicos, eles se converteram ao protestantismo. E Deus realmente não existe, como aquilo aconteceu. Bom, como eu toquei brevemente no assunto da histeria no vídeo passado, o que vem a ser a histeria? Quando ela foi, vamos dizer assim, catalogada a primeira vez, houve um homem chamado Charcot, que lá na França, num hospital psiquiátrico, ele havia descoberto que algumas pessoas elas tinham algumas doenças que não eram de origem orgânica, e sim de origem psicológica. E ele descobriu que muitas daquelas pessoas, principalmente eram mulheres, né? Assim, no começo da descoberta da histeria, ela foi mais apontada para a mulher, porquanto a palavra histeria era proveniente de útero, e eles acreditavam que essa doença do útero eram questões mais relacionadas à mulher. Só que depois se descobriu que não era só a mulher. Inclusive até Freud estudou um caso masculino e coisas que aconteceu em pessoas, em homens, né? A mesma situação. E o que vem a ser a histeria naquela época. E hoje ganhou outro nome, ou outros nomes, na verdade. Hoje a psicanálise ainda entende como histeria, só que em outras linhas da psicologia se entende-se alguns aspectos da histeria com outros nomes. Mas naquela época, o que vinha a ser, o que Charcot identificou lá no hospital de Saint-Éprieux? Pessoas mulheres, né, que ficavam paralisadas do corpo inteiro, outras pessoas paralisadas apenas da cintura para baixo, sem poder movimentar. É como se aquele membro não existisse para essas pessoas. E em situações que ele hipnotizava essas pessoas, essas paralisias deixavam de existir. E até mesmo ele fazia o fenômeno de transferência, pegava uma pessoa que não tinha aquela doença e fazia com que ela tivesse, não sentir. Isso ele dá uma sugestão direta depois de hipnotizar a pessoa, e a pessoa ficava como se estivesse paralisada. E a pessoa paralisada ficava como se estivesse curada, andando e tudo mais. Então, Charcot ele descobriu a histeria. Hoje, uma linha da psicologia chama isso com outro nome. Temos uma síndrome de agitação psicomotora. Eu vou ler aqui um trecho do Delagarron sobre a síndrome de estupor ou catatonia. Catatonia é o estado de paralisia completa. O Delagarron fala, em relação aos construtos psicopatológicos, estupor e catatonia, algumas confusões conceituais e terminológicas. Na tradição médica, os quadros em que existe imobilidade, ausência de reatividade, sintomas como mutismo e negativismo, geralmente com preservação do nível de consciência, são chamados de estupor. Entretanto, o sistema do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM, optou por designar tais quadros como catatonia. Para o DSM, o estupor, definido como ausência de atividade psicomotora, é apenas um dos sintomas da catatonia. Utilizaremos o termo estupor, mas lembramos ao leitor que onde se lê estupor no sistema DSM equivaleria a catatonia. Cabe lembrar que no CID-11 a categoria catatonia é considerada uma síndrome psicopatológica autônoma, que pode ocorrer
em associações a outros transtornos mentais como esquizofrenia, depressão e autismo. A síndrome de estupor inclui quadros de diferentes etiologias com retardo psicomotor em graus variados e ausência de reatividade com preservação da consciência. Bom, vou parar aqui. Deixa eu pular uma parte que é importante. O estupor é um estado involuntário. O paciente não se comporta assim por birra ou para obter algo. É como se estivesse congelado. Freeze e imobilidade. Psiquicamente, não podendo reagir aos diversos estímulos ambientais. O estado de estupor denota profunda alteração de esfera volitiva. Existem quadros subjetivos de estupor, relacionados a quadros, a situações na atualidade consideradas como a antiga histeria, acontece em muitos casos após um evento traumático forte para o indivíduo. Às vezes um estresse pós-traumático ou até mesmo uma situação psicológica muito elevada emocionalmente para a pessoa. Ela acaba criando mecanismos a qual não fica preso no seu psicológico, age no seu corpo, que seriam as chamadas doenças psicossomáticas, que iniciam na mente e começa a aparecer no corpo. Uma das mais, vamos dizer assim, catalogadas atualmente é a fibromialgia, que ela é uma dor e fraqueza muscular constante. Ela pode também causar fadiga, síndrome do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade, mas ela não é facilmente diagnosticável, por quanto as pessoas têm alguns sintomas, procura médicos, faz raio-x, faz exame de sangue, faz vários tipos de exames e não encontra nenhuma desordem orgânica. Depois de passar no psiquiatra ou até mesmo no psicólogo, é identificado que essas dores nas articulações e até mesmo algumas paralisias são causadas por muito estresse, até mesmo algumas pessoas com uma outra doença, que é a síndrome de Burnout, que é devido ao estresse recorrente no trabalho. Algumas pessoas sentem algumas doenças físicas, porém elas não são doenças de ordem, de natureza plenamente física, são doenças que nasceram na mente e a pessoa começa a sentir isso no corpo. Então, muitos casos de pessoas que estão em cadeira de roda, ou até mesmo andando com a ajuda de muleta, muitos casos, eu não posso generalizar todos os casos, mas a maioria dos casos, a qual pode-se ver diante de um culto religioso, seja na igreja pentecostal, seja em outras religiões, quando a pessoa se levanta é porque houve vamos dizer assim, um bloqueio da doença através do transe hipnótico causado pela oração. Então talvez, voltando ainda a alguma daquelas muletas ou cadeiras de rodas a qual as pessoas nessas igrejas neopentecostais largam, isso para ser, vamos dizer assim, bonzinho, para não dizer que boa parte dos casos podem ser apenas simulação para fazer com que as pessoas acreditem mais, mas dando um voto de confiança que aquilo de fato acontece. A explicação mais razoável é que aquelas pessoas que se levantam das cadeiras estavam com algum problema psicológico a qual travou o seu mecanismo psicomotor. Então, essa é uma resposta mais plausível para aquilo que acontece nos cultos neopentecostais. Mas o tema central é: por que Deus, caso existisse, não cura amputados? A questão seria, vamos dizer assim, alguns podem falar que o amputado não tem fé suficiente, ou a pessoa que está orando não tem fé suficiente.
ou não estar na vontade de Deus, porque nós temos alguns mecanismos de racionalização por parte do cristão. Nós aprendemos, quando estávamos dentro do cristianismo, algumas desculpas que algumas pessoas geralmente dão, e com base, vamos dizer assim, com um pouco de base na Bíblia, para dizer assim, olha, Deus não opera porque X coisas tem que acontecer. Ou Deus não opera porque X coisas tem que acontecer. Aí poderíamos fazer uma prova geral. Aí o cristão pode dizer, mas Deus não pode ser provado, não pode provar a Deus, ou isso não está na vontade de Deus. Vamos pensar um pouco sobre os mecanismos de racionalização, porque nós poderíamos, de fato, se há tantas curas, há tantos relatos de cura de câncer, de infecção, de, vamos dizer assim, de doenças que não podem se ver, por que não um braço não pode nascer do zero, como tem um missionário cristão que ele nasceu sem os braços completos, sem as pernas completas. Imagina agora, após a conversão dele, ele começa a crescer os braços, crescer as pernas. Isso seria talvez uma das maiores provas que existe Deus. Mas teríamos que fazer uma prova, vamos dizer assim, um teste científico para ver se foi este Deus que fez, porque das religiões ainda existentes no planeta, temos algumas religiões muito mais antigas do que o cristianismo, outras mais novas. Então teríamos que pegar vários tipos de amputados e reunir boa parte dos cristãos e falar, olha, ora por esse cara e vamos ver o que acontece. Depois pegaríamos uma outra pessoa dentro da religião hindu e pegaríamos ali as pessoas que adoram a divindade principal e falar assim, ó, todos oram por esse cara e vamos ver o que acontece, vamos ver se cresce os membros. Vamos para outras religiões, pro islamismo, ó, vamos fazer todo mundo oração aqui para ver. Mas situações, quando eles não falam que não é da vontade de Deus, eles falam que não há fé suficiente para isso. E quando não falam que há fé suficiente para isso, eles podem dizer também que a oração tem que se encaixar na vontade de Deus, ou até mesmo eles podem dizer que Deus tem um propósito naquela doença, ou Deus tem um propósito naquela situação que a pessoa está passando, ou outros mecanismos de racionalização. Eles podem dizer que aquilo é algo para provar a fé da pessoa, a pessoa precisaria ter fé na divindade, a divindade não precisaria mostrar-se, porque é necessário ter fé para se aproximar dela. Então, teria vários mecanismos vamos dizer assim, mecanismos de defesa perante uma situação de prova. Geralmente eles falam que agora vocês querem entender a Bíblia ou livros sagrados de tal religião de forma literal, porque só literalmente eles falam isso. Mas poderíamos indagar se a própria divindade diz que não muda, ou seja, está escrito nos textos que ela não muda, é o mesmo sempre. Poderíamos fazer um gráfico aqui de, vamos dizer assim, crise no céu. Um gráfico de crise. A divindade criou tudo, vamos dizer assim, do nada, com a sua palavra. Aí depois ele precisa da ajuda de uma costela, e depois ele precisa da ajuda de um homem para salvar os animais, depois ele precisa da ajuda de alguém para fazer algo, e depois ele parece que some, acaba o poder. E uma descoberta científica, ou até mesmo um passe de mágica, como é o passe de criar o mundo do zero. Mas como ele é imaginário, ele não pode fazer nada, nenhuma resposta à oração. A única resposta que temos, que Deus não pode curar amputados, é porque ele mora unicamente na imaginação. As curas que acontecem apenas imaginativas, são apenas, vamos dizer assim, imaginativas não, são apenas frutos da própria mente do homem.